Bom dia, a gente vai começando mais uma prática, nossa nona aula, dessa sequência de práticas que estão fechando 4 semanas. Se você ainda não está participando, vai ali nos meus destaques, 30 dias de práticas, tem toda a sequência, desde a aula 1 até a aula de hoje, para você entender um pouco do processo, é uma forma de conhecer o método de trabalho. E hoje, enquanto eu vou organizando essa chegada, depois essa aula fica gravada, eu sei que tem bastante gente fazendo a aula gravada. Enquanto a gente vai organizando esse início, lembra que o método ele é como se fosse uma base para você trazer o bom dia, para você trazer o teu dia a dia. Então, as práticas elas precisam poder encaixar na vida que você leva, no seu cotidiano. É como se você abrisse um novo espaço ou um pequeno espaço para ir integrando e conversando com o teu cotidiano, com a tua rotina, com as tuas outras atividades, as tuas outras tarefas. Mas é bacana achar uma forma de trabalhar essa comunicação interna, esse mundo interno no cotidiano. Muito bom. Estava aqui testando uma nova possibilidade do meu som e eu queria saber se estava bom e tá tudo super ok. Então vamos lá. Vamos seguir na prática. A gente vai começar hoje na posição sentada. Vou te relembrar que na última sessão eu falei um pouco do processo final de relaxamento. Agora eu vou te falar um pouco sobre relaxamento, meditação, né? Algumas informações que são interessantes. E lembra que eu te comentei que lá no meu site, na minha página, que ali no link na bio tem o meu site, tem um lugar que é logo que você entra no site, diz assim, baixe um relaxamento. Você pode ir lá e baixar aquele relaxamento em áudio e utilizar no final das sessões. Então é uma boa possibilidade. Vamos sentar. A gente hoje vai trabalhar um pouco mais aqui na posição sentada. Deixa eu fazer um ajuste aqui na câmera. Baixar um pouquinho mais essa minha câmera. Aí. Então, organiza a tua posição sentada já do jeito que tu conhece, do jeito mais confortável. Sempre que você precisar mudar essa posição, você muda. Porque qual é o entendimento desse tipo de método, desse tipo de prática? Eu não necessariamente quero que o meu corpo consiga fazer as coisas da forma mais difícil. Eu quero que ele consiga achar ajustes e encaixes que dentro de uma negociação interna fica bem para esse corpo. Talvez tenha um corpo que em função, por exemplo, o meu joelho é maior, sempre foi, né? Eu tenho uma estrutura óssea mais firme e maior desde sempre. Então, o meu corpo não é um corpo que fica facilmente na posição com o joelho dobrado, com as posições que a gente conhece e a gente enxerga por aí, que coloca a perna aqui em cima. Agora, depois que eu fiz uma cirurgia, minha virilha ainda eu tô tendo que ser muito cuidadosa e cautelosa com ela. Então, esse tipo de posição é muito complexo, inclusive para a circulação. E a gente precisa poder lidar com o fato de que nem tudo que a gente enxerga e que fica melhor esteticamente é o que fica melhor como sensação corporal. Então, se começar a ter essa guerra interna entre o que você acha que deveria ser esteticamente mais interessante ou que deveria ser a postura, bom dia, deveria ser a postura, e de repente isso não fecha para o seu corpo, para a sua estrutura, você vai começar a criar essa guerra interna. E a gente está tentando lidar com a comunicação que está acontecendo dentro do organismo. Então a gente não quer essa guerra, a gente quer uma negociação. Por isso eu trabalho com muita postura básica e aprofundamento dentro dessas posturas. Possibilidades, então, se fica confortável, tu pode colocar uma perna em cima da outra. Se não fica, você pode só cruzar, pode colocar
o cobertorzinho, sentar na borda desse cobertorzinho, que já vai ficar um pouco mais elevado, fica um pouco mais confortável. Pode deixar, às vezes, um pé na frente do outro, que para algumas pessoas fica confortável. E se sentir um pouco de desconforto circulatório, eu sugiro abrir. Abre mesmo, não fica sofrendo na posição, tá? Porque a gente não quer essa guerra interna mental, a gente já tem isso demais. A nossa cultura ocidental já tem esse processo interno de guerra muito intenso, do que deveria ser assim, então eu tenho que tentar me ajustar. Não, você tem que achar negociações que você consiga ficar num estado alinhado, coluna alinhada, tranquila, observando o teu processo interno, mas sem que o teu corpo esteja gritando de desconforto, tá? Então são muitos ajustes necessários. Hoje eu inclusive vou começar aqui com a perna alongada, sem problema nenhum. Vou deixar o joelho um pouco pro lado, porque aqui eu já trabalho um pouco a minha virilha. E a gente vai começar fechando os olhos, relembrando a respiração sussurrada. Enquanto você vai conectando com o processo da respiração sussurrada, eu vou te trazer 2 informações sobre o processo de relaxamento e meditação. Que é assim, o relaxamento, em geral, ele é um relaxamento, um momento onde você pode fazer a prática com alguém te guiando, aquele que tem lá na minha página, você vai ver que eu vou te dando instruções, e é para realmente deixar que o teu corpo afrouxe, solte, e encontre velocidade de respiração interna, encontre uma sensação mais leve, descanse, às vezes o corpo até dá uma adormecida por 5 ou 10 minutos. O processo meditativo ele é um pouco diferente, tá? Então hoje no final a gente vai trazer um pouco mais de processo meditativo, tá? Nós vamos começar a colocar um movimento onde você leva o tronco à frente e volta esse tronco. É como se a gente quisesse entender o que está acontecendo dentro da bacia. Leva o tronco, acomoda um pouco e volta. Começa a acordar o centro de força para que ele esteja coordenando tanto a ida quanto agora a volta. Ó. Centro de força firma e traz o corpo de volta. As costas não têm uma grande participação, um grande esforço, elas só estão encaixadas. Então, o que imobiliza é a região da virilha, região da bacia. Acha o limite. Agora você vai começar a levar lá pra frente. Quando chega lá, dá uma espreguiçada. Centro de força, volta. Vai de novo mais 2 vezes. Agora a gente vai soltar um pouco para lateral, uma das pernas, direciona para ela, volta. Primeiro tenta entender como é que tá esse teu movimento lateral. Vai de novo. E volta. E agora a gente vai ir e vai ficar, tá? Vem aqui pra posição. Solta bem a cabeça.
Traz a respiração ao longo da coluna, aqui pela lateral, principalmente essa lateral que está sendo mais exigida, até conseguir afrouxar o pescoço. Agora, para voltar, ativa centro de força. Ativa, ativa, ativa. Fica aqui no centro. Observa a diferença entre uma lateral das costas e a outra lateral. Empurra a respiração para as costas e observa qual é essa sensação aí nas costas. Você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Solta aqui para o lado. Só deixa o corpo solto. Te dedica ao movimento da respiração. E vai conduzindo a tua mente para esse movimento da respiração. Lembra que às vezes a mente ela escapa para outra coisa. Ela vai pensar lá no almoço, ela vai pensar em alguma coisa que você tenha que fazer depois ou na conta para pagar. Então você se dá conta disso e volta para o movimento de respiração. Aí a gente inspira, vem voltando, vem trazendo o eixo de novo. Fica aqui no eixo e de dentro para fora você observa como estão as suas costas, como está a sua estrutura interna. Se tem dor, se não tem dor. Se você consegue firmar um pouco mais o centro de força para deixar um pouco mais as costas e a coluna e os ombros leves e soltos. Então, tudo isso são ajustes que você vai fazendo de dentro para fora. E é o que cotidianamente a gente vai dando para o organismo essa condição de funcionar dessa forma. Eu crio um alinhamento interno, eu crio uma percepção interna de maior conforto, maior segurança, maior estabilidade. E com essa estrutura interna, eu vou conduzir o meu cotidiano, eu vou fazer o meu enfrentamento das minhas questões do cotidiano. Então, é de fato uma rotina de autocuidado, auto-organização. Agora você vai passar os braços lá para trás e você vai tentar pegar no seu punho. Então, passa para trás, pega no punho e puxa os braços para baixo, para o chão. E abre bem o seu peito. E solta o queixo bem para o peito. Agora, quando você puxar a respiração, vai ter uma pressão grande aqui na região do tronco, na região do peito.
Imagina que a pressão é para abrir as costelas. Mas para tudo isso acontecer, os teus braços estão alongando um pouco mais. As tuas costas estão sendo mobilizadas pela pressão da respiração. Troca lá atrás, você vai segurar agora no outro punho e vai puxar de novo para baixo. Então, a gente vai trocar um pouco o movimento do alongamento e da abertura. E imagina que o corpo vai igualando a sensação e a percepção. Traz os braços para frente. Acomoda de novo aqui na frente. E mantém ainda som de respiração sussurrada, sensação da respiração passando pelas tuas orelhas e esse som te conduzindo. Isso vai te trazendo muito foco, muita concentração, e é aquela concentração boa, que não é numa força, não é forçada. É porque você vai organizando as informações da mente para que a mente não fique pipocando por 500 informações ao mesmo tempo, tá? Ela vai tentar fazer isso, ela vai tentar ficar passeando por diversas coisas, principalmente se a gente tiver problemas. E aí o que a gente faz? A gente traz ela de volta para o som da respiração. Então nós estamos cotidianamente ajudando o corpo a trabalhar no momento presente. Isso de fato traz mais foco, tá? E traz mais tranquilidade interna também. Agora a gente vai fazer um movimento diferente. A gente vai passar as pernas para trás. Só que a gente começa passando uma perna de cada vez. Então eu fico com uma perna dobrada e a outra eu vou passar lá para trás, ó. Eu gosto do cobertorzinho porque eu apoio aqui o meu joelho. Aquilo que eu falei para vocês, é uma coisa que a gente aprende ao longo da prática. A gente não tem que massacrar o corpo ou ficar aguentando. Inclusive, o nosso corpo precisa ter a sensação de coisas boas, macias, agradáveis. Tá? E esse momento é para isso. É para trazer essas pequenas sensações e deixar que o corpo registre. Né? Ele vai ficar melhor para lidar com as outras coisas que você tiver que lidar no seu cotidiano. Então, usa mesmo um cobertorzinho. Eu estiquei, olha lá, minha perna tá esticada lá para trás, tá? Então, a perna estica lá atrás, o meu joelho tá no cobertor. A perna da frente tá aqui dobrada, aqui tá fora do chão. Eu vou usar primeiro os meus braços alongados aqui na frente. Um detalhe é aqui no cotovelo, que eu não force essa dobra do cotovelo. Eu sempre deixo, eu não force sem a dobra no caso. Eu sempre deixo um pouquinho os cotovelos ajustados e um pouco dobrados. Eu preciso sentir que o músculo tá atuando. Então são pequenos ajustes para não machucar o corpo. Olha em direção ao chão. Empurra a respiração lá para baixo, como se estivesse tentando empurrar a respiração lá para a bacia. Sem pressa. Quanto mais você respira, mais o corpo vai tentar encaixar na posição.
Aqui eu vou descer os braços. Se possível para você, desce um pouco mais. Solta a cabeça. Eu gosto de deixar a testa apoiada nos polegares. E afrouxar bem o teu pescoço. Se essa região aqui da testa, onde você coloca o polegar, que fica um pouco acima dos olhos, estiver muito dolorida, e às vezes está, eu sugiro que você aproveite para fazer um pequeno massageamento com os polegares. Vai tocando algumas vezes, como se com o toque o teu corpo pudesse acomodar um pouco mais. A sensação na testa vai aliviando um pouco mais. Agora a gente vai voltar para o alto. Abre bem o peito, olha bem para frente. Cuida para não forçar o pescoço para trás, para frente já tá ótimo. Dobra aqui, apoia bem as mãos, a gente vai se preparar para sair da posição. Então, lá atrás o pé fica na ponta, no chão. Aqui eu apoio meu corpo nos braços, eu levanto e eu me estico um pouco para trás, tá? Dá essa espreguiçada aqui para trás. Antes de seguir, coloca o joelho no chão de novo. Deixa eu ajeitar aqui. E dá uma alongada aqui para frente nessa postura que chama a postura da criança. Espreguiça bem aqui para frente. Fica um pouquinho aí na posição. Bem espreguiçado, fica um pouquinho na posição. A gente volta e vai fazer tudo com a outra perna. Então, eu levo lá pra frente, eu cruzo, eu abro o espaço da perna que tá esticada lá pra trás. Eu deixo primeiro os braços alongados aqui na frente. Eu vou respirando e vou observando por onde a minha mente vai circulando. Com o passar do tempo, quando você acostuma com esse processo, você vai observar que as frases mentais é como se elas fossem diminuindo. E isso também é o que vai promovendo mais clareza, porque aí a gente percebe o que está mais no nosso foco, o que está nos exigindo mais, o que precisa de atenção e algumas coisas que às vezes a mente alimenta, mas que é muito maior do que de fato é, tá? Vamos ver se isso fica claro para você na prática.
Às vezes é como se você tivesse 10 coisas misturadas na tua mente, pensando ao mesmo tempo, juntas, como se uma fosse completamente dependente da outra. E quanto mais você vai respirando, vai observando, algumas delas passam a não ter tanta importância, não fazem tanto sentido. E como um funil, você observa que vai ficando com uma, duas ou três informações, que são o que de fato importa no momento. Então, quem trabalha com processo terapêutico sabe que isso é bem importante. É como se a gente estivesse afunilando e compreendendo a raiz das questões que a gente precisa lidar. Vamos descer um pouco. Então, esse é um processo que a gente ensina o organismo. E quando você sentir que parece que não tem nenhum pensamento muito forte ou intenso, o que você faz? Você foca bem na sensação da respiração, como se todo o corpo estivesse respirando. Você estimula essa sensação no corpo. Relaxa bem a cervical. E aí a gente volta, abre bem espaço no peito. Vamos apoiando as mãos, apoiando o pé lá atrás. Firma, sobe o teu corpo, espreguiça o corpo lá para trás. Solta um pouco os calcanhares lá para trás, firma o centro de força, os braços. Joelhos no chão. Deita com o abdômen no chão. Coloca os teus cotovelos. E verifica se dá para ficar um pouco aqui nessa posição. Não é para forçar a lombar, mas você está fazendo um pequeno movimento de abertura aí na tua lombar, tá? Olha para o chão, alivia aqui a cervical. Você pode tentar afastar um pouco mais os teus pés para ficar mais cômodo. E vai respirando, empurrando a respiração lá para as costas. E a cada respiração é como se o teu corpo encaixasse um pouco mais na posição, sem precisar forçar nada. Firma um pouco mais a base dos teus glúteos, para não deixar a região lombar tão solta. E aqui na cervical você solta bem, aí sim.
Para quem pode agora, você dá uma esticada nos braços para frente, ó, desci um pouco mais o corpo. E aí eu vou devagar voltando com as mãos, vendo até onde meu corpo suporta. Eu não vou subir muito para você olhar. Solta de novo a cervical. Empurra uma boa respiração para as costas. E agora desce, desce, desce. Solta a cabeça nas mãos. E aqui é importante que você afrouxe bem a sua coluna, deixa bem frouxo. Empurra bem a respiração lá para as costas. Para começar, isso já tá bem suficiente, tá? Quando a gente pratica um pouco mais, aí a gente trabalha um pouco mais esses movimentos, mas aqui para começar o dia, para nossa mini prática, já tá muito bom. Quando você sentir que as costas acomodaram, o cervical acomodou, devagar vem para o centro. Apoia as mãos aqui do lado do corpo. Ajuda a voltar. Faz de novo a postura da criança. Espreguiça bem, compensa bem ali na lombar o movimento que foi feito. E volta para a posição sentada. Então aqui, lembra que essa mini prática você vai repetir hoje, vai repetir amanhã, porque é assim. A gente está tirando meia hora, né? Mais ou menos meia hora para desorganizar algumas estruturas que o corpo e a mente já estavam entendendo como estruturas organizadas rígidas, né? Ele já estava entendendo que era daquela forma e que tinha que manter aquela estrutura daquele jeito, sem muito espaço, sem muita mobilidade. E aí o que a gente faz? A gente, por alguns minutos, todos os dias, a gente diz assim, não enrijece em nenhum ponto, afrouxa. E isso é um pouquinho, é a base de um princípio que vem da terapia corporal, que é da gente não permitir que o corpo vá criando couraças que têm relação com processos e gatilhos mentais e do próprio inconsciente, tá? Então o corpo vai entendendo assim, toda vez que acontece tal coisa eu devo reagir de tal jeito, e assim o corpo vai enrijecendo e criando um sistema de defesa, que é o que se chama de couraça. E isso fisicamente também cria algumas informações específicas no corpo. Uma delas, por exemplo, é um movimento bloqueado de diafragma que impossibilita uma respiração larga e livre. E aí quando a gente trabalha uma respiração larga e livre, trabalha movimentos e libera um pouco a coluna para um lado, para o outro, faz alguns desencaixes do que cotidianamente o corpo está tentando firmar e enrijecer, a gente está impedindo que esse sistema, essa couraça, se estabeleça como uma regra única e absoluta, tá?
E a gente está dando para o organismo a informação de que a gente pode flexibilizar em relação à vida, que a gente consegue seguir respirando bem e achar várias formas, várias alternativas de lidar com as nossas questões. Não existe só uma resposta, né? Um gatilho, uma resposta. Então essa percepção é bem importante, é por isso que se lida, né, que eu trago tanto trabalho de corpo vinculado com o processo da mente e o processo expressivo, porque a nossa relação com o mundo é completamente dependente da relação interna, de como a gente se relaciona com a gente mesmo e com as nossas questões internas. Quer sejam os nossos gatilhos, quer sejam os nossos pensamentos, quer sejam os nossos estados emocionais. E a gente pode fazer um processo de aprendizado e reeducação todos os dias, tá? Como o corpo é muito responsivo, quando a gente usa as posturas e usa a prática, rapidamente a gente consegue trabalhar com o conceito de flexibilidade, com o conceito de estrutura sem rigidez e com o conceito de foco sem sofrimento, tá? Concentração e foco sem sofrimento. A gente não fica mais apegado em diversos estados emocionais ou diversas frases mentais que são problemáticas. A gente consegue focar no que realmente importa. E isso já é o primeiro passo para conseguir resolver aquilo que realmente importa, é conseguir trazer esse foco, sem aumentar o problema, tá? Então, agora nesse ponto, depois que você fez os movimentos, você vai ficar um pouco na posição sentada e você tem hoje duas alternativas. Você pode fazer aquele relaxamento gravado, ou você pode fazer um momento onde você começa a conduzir o teu organismo para um processo meditativo. Eu vou dar a instrução e depois você pode me contar como está sendo, tá? Você vai sentar do jeito mais confortável possível. Se você quiser, pode colocar um despertador em torno de 3 a 5 minutos, que desperte tranquilo para você não assustar. Se precisar te mover e deitar no meio desse tempo, tudo bem, não tem problema nenhum, mas você vai tentar manter o foco na prática mental, na prática nesse exercício. Você vai fechando seus olhos. Aí você vai gradativamente deixar a respiração sussurrada ir sumindo, diminuindo, 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 até que a tua respiração fique silenciosa. Esse é o primeiro passo. Quando a respiração ficar bem silenciosa, você vai colocar o foco da sua atenção na pulsação entre inspiração e exalação. Então, geralmente, você vai inspirar em 3 ou 4 tempos ou pulsações e você vai exalar em 5, 6 ou 7, tá? Pulsações ou tempos. É como se fosse um movimento pulsante mesmo, essa cadência. E você vai tomar um tempo para observar essa cadência. Você pode fazer isso por 5, 10 ou 15 respirações. E quando você tiver completado esse tempo de respiração, você vai colocar mais um elemento na sua observação. Você vai escolher alguma frase que esteja passando pela sua mente, a primeira que vier, e vai observar a cadeia de pensamentos que se desenvolve a partir dela.
Observa. Você escolhe uma frase e automaticamente a tua mente vai começar a pensar outras coisas em relação àquilo, como se fizesse uma cadeia mesmo. Todos os pensamentos, um vai encadeando no outro, até que vai chegar um momento que você vai ver que esgota a cadeia, ela termina. Aí você escolhe outra fase e faz o mesmo processo, vai observando o que se desenrola, até que esgote. Mas você faz isso como se você estivesse observando do lado de fora. Um pensamento que apareceu à tua frente e foi desencadeando essa sequência. Você não entra nesses pensamentos e se envolve com eles e sai caminhando junto com eles e tentando resolver, tentando decidir, ou julgando, ou buscando alguma outra coisa, tá? Você só observa, esse é o treino. Se você perceber que está muito envolvido, aí eu sugiro que você volte para acompanhar só a respiração, faça mais um ciclo de 10 ou 15 e encerre, tá? Se você está conseguindo observar algumas cadeias de pensamentos, você observa assim, escolhe 5 pensamentos, observa a cadeia até esgotar desses 5, e aí você volta para a respiração, faz mais um ciclo de 10 ou 15 e encerra, tá? Então essa é a instrução, se você precisar ouve várias vezes, se tiver difícil de entender o processo, me pergunta, que aí na próximo encontro na sexta-feira eu faço esse processo conduzido para te ajudar, mas tenta começar um pouco com essa prática. Lembra que quando você finalizar essa prática, você não precisa e não deve sair correndo para tentar fazer alguma outra coisa porque o horário bateu. Tenta encaixar de um jeito que no teu dia fique bom, que você consiga ouvir bem as instruções e consiga reproduzir. 30 minutos, aí 35 no máximo, você vai conseguir reproduzir essa prática. E lembra que essa prática é para tu organizar essa comunicação interna para ficar mais claro o que tu estás precisando do lado de fora e como tu vai te posicionar, o que vai ser dito, o que vai acontecer, onde você vai colocar a sua energia ou onde você precisa colocar, ou quais as questões que de repente pareciam que emocionalmente, mentalmente eram uma grande dificuldade. E quando você alinhou essa tua comunicação interna, você percebeu que aquilo não era a base da tua questão, que na base tinha alguma outra coisa ainda, que é ela que precisa de atenção, tá? Então, trabalhar com esse processo de comunicação interna é bem importante para conseguir organizar o nosso dia a dia, as nossas relações do lado de fora, e trazer essa sensação de bem-estar, senão é como se a gente estivesse sempre muito cheios de muita informação e a maioria delas não serve, não é de qualidade, não é efetiva na nossa vida. Reflete um pouco sobre isso e agora faz a prática sem todas essas minhas falas, mas com a tua respiração e com as tuas sensações, tá bom? Bom dia!